Ô, Wellington, traz informação para a turma aí, Wellington. Pitoli, o navio hospital chinês Ark Silk Road, que atracou no porto do Rio de Janeiro em 8 de janeiro, ele zarpa nesta quinta-feira. A embarcação tem equipamentos de inteligência capazes de coletar informações estratégicas sobre portos e características geográficas do litoral nacional, segundo militares brasileiros que observaram o navio. Faltou clareza por parte de Pequim sobre a missão que o navio prestaria no Brasil. A visita causou desconforto ao governo brasileiro em momento de tensão geopolítica na América Latina. A presença militar norte-americana intensificada no Caribe e aí a presença de um navio chinês no Brasil causou certo desconforto, né? O pedido da China para atracar foi formalizado em nota diplomática de 15 de setembro do ano passado. O documento não menciona a missão Harmony 2025, a primeira operação humanitária internacional do Silk Road Ark, que limitou-se a solicitar autorização para o navio de 8 a 15 de janeiro. Esse pedido não explica os motivos da visita ao país. Apesar do caráter oficial diplomático, a missão naval representa um mecanismo de reconhecimento e atualização de informações portuárias e estratégicas, de acordo com oficiais brasileiros ouvidos pelo portal Poder 360. Outros países fazem isso há décadas, mas respaldados por acordos bilaterais, o que dá ao Brasil o direito de também coletar informações em seus litorais. Não é o caso da China. Além disso, os navios militares geralmente não realizam operações humanitárias internacionais fora de acordos de cooperação. Brasil e China não têm esse tipo de acordo assinado, e isso tornou a presença dessa embarcação aqui no país ainda mais incomum. Iniciada em setembro de 2025, essa missão tem duração de 220 dias, né, ao longo dos quais visitará 120 países na Oceania, Caribe e também na América Latina. Nos últimos meses, realizou milhares de atendimentos médicos. Na Nicarágua, o navio foi recebido com honras militares. Todos os países latino-americanos listados na turnê marítima chinesa, exceto México e Brasil, fazem parte da iniciativa Cinturão e Rota Chinesa. Então, havia essa discussão em relação a por que esse navio, essa embarcação, estaria no Rio de Janeiro. A priori, a informação de que era um navio hospital que prestaria atendimentos médicos e odontológicos à população. É um navio humanitário, mas aí causou essa estranheza, porque nem o governo brasileiro e nem o governo chinês deixaram claro as informações de por que essa embarcação estaria aqui. Mas nem sabiam, né? Desde 15 de setembro, não informaram o Conselho Federal de Medicina, não informaram o CREMERGE, Conselho Regional do Rio, não informaram ninguém. E outra, acreditar no governo chinês? Tô louco. Dos caras lá de Wuhan, do bichinho lá que destruiu o planeta e que nasceu lá, produzido lá. Vou acreditar em governo chinês. Mas acho que daí algumas coisas... Leandro, Cláudio, nós temos notícias que vão complementando a questão do navio. Primeiro, ele está deixando o Brasil hoje, mas esse já era o calendário. Não dá para dizer, olha, ficou incomodado com a posição do Conselho Federal de Medicina, com as cobranças do Conselho e foi embora. Não. No calendário já era de 8 a 15. Ponto. 7 dias. Já ia embora. Chegou dia 8 e dia 15. Não tem aquela história assim, não gostaram, ele foi... Não. Ele ia embora hoje já. Isso estava no calendário. Só que junto com isso, a gente precisa fortalecer a ideia de que, de fato, com Lula, Mauro Vieira e Celso Amorim, o Brasil desceu do lado errado do muro diplomático. Ontem, com a suspensão da emissão de vistos para os Estados Unidos, a gente foi colocado no mesmo balaio que Rússia, Iêmen, Irã, Egito, a gente está no mesmo balaio. Mesmo balaio. Aí no meio disso tudo recebe um navio chinês. Para quê? Para quê? Para tratar de quem? Não que o povo carioca não precise, porque tem problema lá no atendimento da saúde, como tem em todo o Brasil. Agora, sem autorização do Conselho Federal de Medicina, sem inspeção, sem fiscalização, como assim? Ainda complementando a questão dos vistos americanos para mostrar que a gente está do lado errado. Tem a taxação agora de quem comercializa, quem faz negócio com o Irã. Aí recebe navio chinês. A gente está pagando um preço altíssimo por um governo sem vergonha, comunista e que está entregando o Brasil, Leandro. Olha, Pitoli, o incrível
exatamente o contexto de tudo isso. Olha, a visita do navio chinês não ficou claro, não estava claro. Segundo se apura, né, nem informações o governo brasileiro teve, segundo o governo Lula, né, para trazer a população, ou o próprio governo chinês trouxe com clareza a situação para nós, que somos os maiores interessados, né, o povo. Entretanto, foi autorizado, atracou e ficou aí, e permaneceu dentro do calendário, cumprindo aí digamos assim, a missão que eles vieram cumprir, que com toda certeza não foi uma missão humanitária. Atendimento médico, fornecer atendimento médico. Missão humanitária da China, do regime comunista chinês, que não trata nem o seu próprio povo com humanidade, aí realmente é tentar fazer o povo brasileiro de otário muito expressamente, né? Tá muito, sabe, passaram dos limites. Entretanto, aí fica ainda essa questão, ainda que a finalidade fosse essa, humanitária, promover atendimento, enfim, médico à população, e sem a participação dos órgãos necessários aqui, os órgãos brasileiros, como foi citado aí, o próprio CREMEB, ou o Conselho do Rio de Janeiro, né, dos médicos no Rio de Janeiro, não participaram, não houve inspeção até para averiguar a qualidade, até para que não houvesse uma disseminação aqui no Brasil, de repente, algum vírus que poderia vir ali dentro daquele navio, acidentalmente, não sei, alguma coisa. Nada, simplesmente chegaram, atracaram, fizeram, cumpriram o que estava previsto de se fazer aqui, que, ao meu ver, não foi missão humanitária qualquer, mas tem a ver com esse contexto geopolítico que nós estamos atravessando neste momento. E, infelizmente, Pitoli, como você bem destacou aqui, é uma tristeza. E essa lista dos países que tiveram seus vistos, a emissão de vistos suspensos, os processos imigratórios, né, suspensos, nos coloca ao lado de países que, infelizmente, estão destruídos pela miséria, pela fome, por regimes ditatoriais. O que eu apurei é que aqui deste lado, aqui no Ocidente, apenas a Colômbia, entre os países aqui latino-americanos, por exemplo, a Colômbia também está na lista. Mas veja, países como Uruguai, Paraguai, Argentina, entre outros aqui, seguem com as suas relações sobre os processos imigratórios normais. Nós fomos colocados realmente numa lista que envergonha. Mas de quem é a culpa de tudo isso? É do governo Lula, que vem flertando, vem mantendo relações com esses regimes ditatoriais. E uma questão muito clara que o governo americano deixou dentro desse contexto é o seguinte: olha, aqueles que não pensam como a gente, aqueles que flertam com ditadura ao invés de defender a liberdade, a democracia, e que não querem ser aliados nossos, realmente não andarão conosco. Isso está muito óbvio. Né? E que o governo americano também não aceitará a interferência desses regimes ditatoriais aqui do lado do Ocidente. Então, muita coisa está acontecendo. E a presença desse navio chinês aqui não nos engana, não foi ação humanitária qualquer, Pitoli. Fala, Cláudio. O navio chinês Arctic Silk Road, ele é um navio muito grande, cerca de 7 andares, 120 metros, e tem oficialmente uma genuína atividade de assistência médica, hospitalar e odontológica. Porém, quando a gente vai lá no Atlantic Council, uma organização que trabalha com a extrema esquerda, com o globalismo, tem informações, o Atlantic Council, eles falam desse navio ter vindo para o Brasil, chamou atenção, porque foi justamente quando também os Estados Unidos puseram um navio de investigação de pesquisas aqui no nosso litoral. E eles fazem isso com esse navio chinês, sendo que os Estados Unidos constantemente alerta e reclama e enfrenta e investiga que os chineses utilizam tudo que eles podem para espionar os outros países. Então, locais onde a China organiza portos e sistemas de docagem e entrada e saída de materiais, os americanos já descobriram até que os guindastes servem para colocar equipamentos que permitem identificar o que está dentro dos navios que atracam no porto. Então, uma grande preocupação, sim, no sistema de segurança, na geopolítica, porque à medida que os Estados Unidos começou a aumentar a presença dos seus navios no litoral, no oceano, no hemisfério ocidental,
principalmente por conta desse movimento por causa da Venezuela, esse navio chinês pediu, foi autorizado a atracar no Brasil. Ele está circulando por aqui, sempre questiona nos meios militares, que ele costuma parar em locais que permitem a ele ficar monitorando o movimento e muitos conteúdos, inclusive da Marinha de Guerra Americana. Então entendam, não é só um navio hospitalar que a gente está preocupado. É o navio hospitalar chinês, da ditadura chinesa, que firmou 37 acordos bilaterais com Lula quando teve o G20 no Brasil. Na China, que o Supremo Tribunal Federal foi lá fazer um acordo para aprender a ser democrático lá com o Supremo Tribunal chinês. Isso tudo é feito no contexto de Estados Unidos aumentando a influência e expulsando a China da Venezuela. Então, brasileiros, não sejam ingênuos de achar que o governo Lula, que recebeu o navio iraniano, está recebendo... Chinês. Não, lá no lá começo atrás, do governo, no começo. Bem Ok, quando o Lula assumiu, o navio Desculpa. iraniano parou. E receber também navios chineses. E tem mais uma coisa. Pegaram navios lá, os Estados Unidos pegou navios que a Venezuela usa, que são navios proibidos de circular por águas internacionais, e navios fantasmas, que transportam petróleo. Nós também sabemos que eles passam pelo Brasil, atracam no Brasil, tudo sem ser oficial. O governo brasileiro trabalha que nem qualquer filme de espionagem, no escuro, na sacanagem, com o governo da ditadura do Irã e da China. Não tenho dúvida disso, brasileiros. Antes do Daniel, Cláudio, o Alexandre Miller Machado diz assim no chat: o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, nunca foi a favor do meio ambiente. É uma arma política de doutrinamento. Ele escreve aqui. Eu não discordo e convivi muito tempo com pessoas dentro do IBAMA. Todos eles são, vamos falar assim de uma maneira bem bonita, apaixonados pela questão ambiental. E se a legislação... Mas não vivem de fotossíntese, né? Então, se a legislação ambiental permitir a eles perseguir empresários, perseguir pessoas de direita, perseguir pessoas do setor agro, vários apaixonados pelo movimento ambiental perseguem sim. Então, eu não tenho dúvida, uma das minhas atividades na advocacia é isso. Enfrentar várias interpretações que eles fazem da lei, que não foram previstas em lei, mas que servem para perseguir as pessoas que são produtivas no Brasil.